Olá, boa noite, salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima, graças a Deus. 21 horas mais 10 minutos. Hoje é segunda-feira, estamos no ano de 2023, dia 9, né? Eu sempre agradeço a Deus por tudo. Agradeço aos Espíritos de Deus que nos ajudam, que nos trazem entendimento das coisas, que nos fazem ter uma visão ampla sobre tudo que está acontecendo aqui no nosso planeta, no nosso Brasil, na nossa vida. Tudo afinal. Acho que quanto mais os dias passam, mais a gente aprende. Quanto mais eu aprendo, mais eu procuro me policiar diante das minhas ações. Procuro fazer as minhas preces todos os dias. Trabalhar incessantemente em prol de uma causa. A causa é a reforma íntima que cada um faz. Eu estou fazendo a minha. Todo santo dia. Todas as horas do dia. Em cada diálogo, com cada pessoa com que eu encontro, cada pessoa com que eu falo, todo conhecimento que a espiritualidade nos deu e nos dá, eles têm que ser útil em algum momento, tem que ser útil para alguma coisa. E nem sempre a gente tem olhos de ver e ouvidos de ouvir para saber entender tudo que nós vivemos, passamos, tudo que está passando-se pelo nosso planeta. Quando a gente esquece das coisas, né, os Espíritos nos lembram preciosamente das coisas, né, que tudo aconteceu, primeiramente, como eles nos avisaram, de todas as coisas, sem falhas. Os seres humanos, em seus livres arbítrios, como nós temos livre-arbítrio, escolher fazer o certo e o errado. Não é por falta de auxílio espiritual, de orientação espiritual, não é por falta de conhecimento. Talvez muitos não tomaram decisões por falta de coragem, por entender que as suas vidas aqui no plano físico, elas estão praticamente perdidas. E quantas pessoas se perdem por estarem com gente perdidas? Elas acabam perdendo o brio pela vida, o amor pela vida, e com isso acaba causando transtorno, né? Muito mais gente. Acredito nos Espíritos, acredito em tudo que está acontecendo no planeta. O que está acontecendo no Brasil está acontecendo no planeta inteiro. Todos os países, com todas as pessoas, está havendo uma transformação global, onde cada ser humano está mostrando o que é, cada um está enfrentando os seus fantasmas, cada um está enfrentando a sua própria criação. Cada um está ou crescendo e se desenvolvendo, ou estacionando na sua evolução. Nós vemos as diligências do mundo, como elas acontecem, assim de forma desordenada, mas assim está a mente do ser humano, que eu vejo que, diante, né, dessa mudança em que o nosso planeta está vivendo, esse magnetismo que o nosso planeta está vivendo diferente, está havendo uma grande mudança no eixo magnético da Terra, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso vem mudando o comportamento do ser humano. O ser humano mudou, vem mudando, né? Aqueles que têm que se, pelo menos, procurar estudar algumas coisas do qual foram orientadas, né, como o Evangelho, né, o livro de Enoque, né, aliás, que fala muito, sabe, desses
conflitos que nós estamos vivendo aqui. Mas também a ciência tem todas as explicações necessárias para esse momento em que o nosso planeta está passando, certo? Que as pessoas estão passando, viu? Depois nós vamos falar sobre o que foi feito lá no sábado à noite, lá no Vale dos Reis. Daqui a pouquinho eu falo. Só quero que vocês, se possível, prestarem um pouquinho de atenção. Eu sei da ansiedade de todos, a insegurança, o medo. Isso é uma vibração mundial, global. Por quê? A gente conversa com pessoas do mundo inteiro. O que está acontecendo aqui, está acontecendo na França, em toda a América Latina, está acontecendo no Sri Lanka, está acontecendo em países muçulmanos, em todos os lugares. Para quem há de se lembrar que os Espíritos nos falaram, quanto mais aquele planeta vir se aproximando, do nosso planeta aqui, mais as mudanças vibracionais das pessoas se acentuariam. Ou seja, nós estamos falando a respeito de uma grande expurgação planetária. Estamos falando, alguns falam de arrebatamento, mas não é assim como tem mostrado na internet, sabe? Das pessoas desaparecerem. As pessoas não desaparecem, certo? Ninguém desaparece. As pessoas ou elas desencarnam, certo? Ou elas estão encarnadas. Mas desaparecer, desintegrar-se, não. Desintegrar-se só quando está lá sendo calcinado, quando está sendo ali em chamas. Aí sim acontece a desintegração, através do fogo. Mas não é esse o caso. Nós estamos vendo os elementos da Terra mudarem. Não é normal o frio que está fazendo aqui em São Paulo nesse momento. Nesse período, há alguns anos, estava um calor difícil de suportar. Os Espíritos nos falaram a respeito de uma mini-era glacial, e que essa mini-era glacial mexeria com os nervos e o brio das pessoas. A gente sabe que tem muita gente que não se importa com isso, que estão mais preocupados com o seu único bem-estar, como se fossem os únicos seres do planeta, do que no coletivo. Nós vivemos coletivamente aqui, e tudo que acontece com meu vizinho vai refletir em mim. Tudo que acontece no estado vizinho vai refletir aqui. Certo? Importante a gente saber disso. Importante a gente saber o que é que está acontecendo, o porquê que está acontecendo tudo isso. Quando um espírito, por exemplo, ele reencarna, ele corre o risco de falhar? Claro que corre. Claro que ele corre esse risco. Para quem já leu o livro lá do Chico Xavier, até os médiuns, quando reencarnam, para serem médiuns e passam em todas as provas lá, chegando aqui no plano físico, eles desistem da missão. Assim como muitas pessoas inteligentes com largo conhecimento da ciência, que reencarnou para trazer progresso à humanidade, se rendeu ao consumismo, ao que o dinheiro pode comprar, sendo que eles podem morar em castelo, comprarem ilhas, comprarem jatos, terem grandes somas em dinheiro no banco, grandes quantidades de ouro guardado. No fim das contas, por mais que eles lutem para tentar alcançar essa imortalidade, eles não chegam a lugar algum com isso. Não ganham nada com isso. Não levam absolutamente nada. E a grande maioria agora que estão desencarnando estão indo embora. Estão indo já para viver nesse outro planeta. Vão iniciar lá num planeta assim bem primitivo. O que aconteceu em Capela está acontecendo aqui. Eu sempre relutei muito em dizer essas coisas, mas diante do que nós estamos vendo acontecer no mundo, os fenômenos da natureza, os fenômenos no ar, no fogo, na terra, no ar, em tudo, as extremidades do clima, essa mudança no eixo energético da Terra, fazendo com que
né, as aeronaves têm que tomar mais cuidado com suas direções, mas graças aos aparelhos que foram trazidos para cá, materializados, não tem acontecido acidente algum, graças a Deus. Mas diante do comportamento humano, que é o ser mais evoluído do planeta, é o ser humano. Máquinas, elas obedecem aos comandos que os seres humanos ali determinam. Elas fazem contas. Elas guardam em suas memórias virtuais sinais cibernéticos. É o que nós estamos vivendo nesse momento. Por que eu estou falando isso? Em função, sabe, de tudo que vem acontecendo, de tudo que aconteceu esses dias. Você viu que a verdade veio no dia seguinte, a respeito, né, daquelas manifestações que aconteceram ali na capital do nosso país, onde as pessoas pacíficas são pacíficas, mas aqueles que são baderneiros porque acham que são impunes e querem se conservar ainda pensando que continuarão impunes diante das leis dos homens. Nenhuma dessas pessoas, nenhum desses seres que hoje se arvoram em todo esse poder absoluto, em tudo que está acontecendo, eles conseguem imaginar que terão de prestar contas por isso. Quando nós convidamos vocês a estudarem sobre a Revolução Francesa, que tudo que aconteceu lá estaria acontecendo aqui, gente, isso não é uma novela. Não é uma novela, não é um conto de fadas, certo? Não existe super-heróis, não existe Superman, não existe o Adão Negro, não existe Homem-Aranha, não existe nada disso, certo? Isso tudo são seres da ficção dos homens, da vontade dos homens em ter domínio sobre as coisas, mas na verdade nós lidamos apenas com o ser humano. Para quem gosta de estudar a história, veja só, você sabe que há muito tempo, desde que o mundo é mundo, aquelas pessoas que se arvoram de ser mais inteligentes, elas sempre criaram aqueles grupos secretos, chamados de sociedades secretas. E ali começaram a fazer o quê? Estudar o ocultismo. O ocultismo era o que era? É saber se a morte existe ou se não existe. E com isso fizeram muitas experiências ao longo do tempo para ver se eles conseguiriam ter domínio sobre vida e morte. Isso desde que o homem é homem, desde que a gente ouve essas histórias do mundo, né? Para quem estuda, né, os evangelhos, para quem estuda todas as profecias, os livros antiquíssimos que contam essas histórias, que vêm remontando-se aos milênios, relatam isso. Criam uma sociedade de magos desde lá do Antigo Egito, desde que isso acontece, desde que o mundo é mundo. Sempre existiram esses rituais, sempre existiram essas sociedades secretas, do qual o desejo deles, descobrir a imortalidade e ter domínio sobre vida e morte. O desejo é esse. E essas sociedades, elas foram sendo aumentadas. Existem hoje vários nomes. Eu conheço muita gente, né, dessas sociedades. Eu nunca vi nada de errado eles fazerem. Conheço muita gente boa mesmo. Mas eu sei que aonde está o ser humano, quem é bom, quem tem boa índole, bom caráter, ele chega até um certo limite. Mas todas as coisas que restringem apenas ao bem-estar material, chega uma hora que esses fundamentos eles não preenchem as necessidades dos seres humanos. E sempre surgem alguns outros que começam a fazer alguns pactos, algumas coisas de adorações para obter mais conhecimento. E como a gente sabe que existem espíritos perversos, inteligentes, que se aproveitam dessas pessoas e os induzem a realizarem a desordem aonde quer que estejam. A gente sabe que a criação de um planeta é por ordem divina. Nenhum planeta é criado, por exemplo, para ser planeta prisão. Nenhum planeta foi feito para isso. Todos os planetas surgem em meio ao caos, por isso que a teoria do Big Bang, em meio ao caos, ou seja,
de todos os elementos que estão ali desarmonizados, através da luz, ou seja, através do conhecimento e o domínio desse campo magnético, criam-se os planetas. Aqui no planeta Terra, que foi formado há alguns bilhões de anos, essa casta que vive aqui, ela vem evoluindo. Nós estamos evoluindo. Vocês vão entender aonde eu quero chegar, tá? Para vocês entenderem o que de fato está acontecendo aqui, certo? E desde da era primária, era terciária, desde o período neolítico, sempre houveram essas guerras por poder. Hoje o que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo é uma guerra por poder, liderados por mentes inteligentes, mentes antigas que estão reencarnadas. Se vocês observarem quem está por trás de todos esses movimentos aqui no planeta, são pessoas nonagenárias que vão fazendo tudo quanto é coisa que vocês nem imaginam para se manterem lúcidos, com o intuito de se manterem imortais. Vocês podem ver que essas pessoas ligadas a essas sociedades, eles vivem muitos anos, muito mais do que qualquer reles mortal, assim, normal, como a gente, certo? Tá bom? Então é importante, veja só, a gente entender que dentro dessas sociedades foram criados grupos. Esses grupos são chamados de famílias. Essas famílias, elas dividiram o planeta para que elas consigam dominar. De vez em quando elas se digladiam para quê? Igual as facções, né, ali que invadem o morro para tentar conquistar mais fregueses, né? Ter mais espaço lá no uso, né, na venda de drogas, ou seja, poder. Querem ter mais poder, e com isso eles vão invadindo, matando, roubando, extorquindo, comprando, seduzindo, fazem tudo que é necessário. Hoje, diante de tudo desse quadro que nós estamos vivendo, nós vemos uma sociedade que quer a justiça, que quer viver em liberdade. A gente vê uma outra parte da sociedade, pessoas, né, que foram treinadas a pensar de um jeito, pessoas que foram treinadas a não pensar, pessoas que foram treinadas para agir. Sabe aquelas palavras mágicas? As palavras mágicas, quando são faladas, diante de tudo que é colocado na mente dessas pessoas, elas começam a agir assim por controle mental. Parece filme de ficção, né? Parece loucura isso, mas não é não. Você sabe que essas coisas vêm sendo praticadas há muito tempo. E através dos discursos, eles conseguiram manipular multidões. E conseguem manipular essas multidões, conseguem enganar multidões. A única coisa, certo, que acalenta meu coração é que essas coisas não duram muito tempo. Por quê? Porque não tem raízes sólidas. Mas nós vemos que de vez em quando a humanidade ela entra numa espécie de caos. Você sabe, de vez em quando, essas sociedades, elas lançam coisas, por exemplo, no ar, para ver o que acontece com a humanidade, como se estivessem brincando, sabe como a gente assistia naqueles desenhos, em que os deuses, brigando lá no céu, jogavam as coisas na terra para ver o que ia acontecer. A população que se dane. E os deuses se divertiam com isso, com o que acontecia. Certo? Só que, veja só, a questão que envolve essas famílias, essas sociedades secretas, é que eles não são deuses. E por tudo aquilo que vocês já ouviram falar, certo? Daquela questão, sabe, que eles sequestram crianças, e aquela coisa que eles tiram ali do sangue, sabe? E fazem sacrifícios, e fazem rituais, e fazem tudo. Sabe, isso são todas evocações magnéticas para que a mente deles se sintam poderosas. E de acordo com o elemento qual você coloca no seu organismo, como a gente vem ensinando a vocês a buscarem ter uma boa saúde, sabe, diante dos elementos que foram trazidos à Terra
no qual os nossos ancestrais, ou seja, desde Moisés, desde Abraão, Isaac, Jacó, sabe, desde Jesus, desde os apóstolos, Francisco de Assis, até chegar aos nossos tempos, essas coisas que a gente vem falando para vocês, para cuidarem da saúde, da vitalidade, para rejuvenescimento das células, essa outra parte aí preferiu buscar outro caminho, certo? Essas sociedades buscaram outro caminho. A gente trabalha praticamente sem dinheiro, sem poder, sem nada. A gente trabalha com conhecimento e esse conhecimento é retirado dos elementos do qual a natureza nos dá. Essas sociedades, eles trabalham sigilosamente, vírgula, não mais porque eles saíram dos porões, saíram das reuniões suprassecretas e começaram a querer dominar o mundo através de favores que oferecem às pessoas gananciosas. Todas as pessoas que têm ganância são facilmente dominadas pelo brilho do ouro de tolo. O ouro de tolo é aquele ouro falso, é aquele ouro que engana as pessoas, que o leigo, por ver uma coisa amarela brilhante, ele acha que aquilo é ouro, não conhece o peso do ouro, nem conhece o metal, e é facilmente enganado. E muita gente gananciosa é enganado por esse ouro de tolo, e com isso se tornam submissos aos mandos e desmandos do que esses seres que estão por detrás dessa ordem mundial estão fazendo na humanidade. Na verdade, eles estão agindo até mesmo como senhores do karma. Por quê? Analisando toda essa situação e vendo que os espíritos nos falaram que apenas aqueles que têm fé vão conseguir passar por tudo isso incólumes, ou seja, sem desespero, mas você tem que ter fé. A fé não é para você querer se vingar de ninguém e não é para você querer ter vantagem sobre os outros. A fé é o conhecimento que te dá a vantagem de saber das coisas antes que elas aconteçam, e com isso você consegue se prevenir, se desviar, ou enfrentar, ou atravessar todas essas coisas. Quando o Dr. Bezerra de Menezes nos falou a respeito da fé para enfrentarmos aquela pandemia, ao mesmo tempo que ele falava de fé, ele falava para que nós nos cuidássemos da nossa família. Falou tanto para a gente fazer o evangelho no lar, falou tanto para a gente reunir a família, pai, filhos, fazer 10, 15 minutinhos de prece. Para quê? Para poder salvar essa juventude que estava já sob uma influência terrível de pessoas que aparentemente são boas, mas que estavam induzindo essas pessoas à descrença, afastando-as da família, afastando-as das igrejas. E essas falhas também foram cometidas por muitos sacerdotes que também se deixaram iludir, se enganar por causa desse ouro de tolo. Vocês podem observar que dentre as religiões elas começaram a medir força e poder e riqueza. Qual delas tinha a igreja mais bonita, qual delas tinha o local mais assim, mais assado. E muitas delas foram esquecendo de cuidar do ser humano. Começavam a falar mal das outras religiões para que as pessoas não fossem lá e permanecessem ali sob a tutela de achibata espiritual de palavras que os tornavam prisioneiros. Eu sei que isso pode trazer muitos conflitos para a gente, mas é importante que a gente saiba a verdade. Certo? Então houve uma falha. Por isso o Dr. Bezerra de Menezes, os Espíritos de Deus em suas manifestações, que aliás, até mesmo dentro do próprio meio que dizia aceitar Bezerra de Menezes, houveram-se muitas críticas diante de sua fala. Certo? Esqueceram-se quem foi Bezerra, esqueceram o que ele fez, o que ele é e o que ele faz. Quando ele orientava as pessoas a cuidarem da família, a cuidarem dos filhos, a fazerem uma prece, a cuidarem da saúde. E os seus falangeiros, seus emissários, durante todas as reuniões que eram feitas, saíam essas falanges em busca desses lares que estavam sob vigilância espiritual, para que os mesmos as mantivessem. Uma das coisas que nos fazem felizes hoje também é de verem muitos jovens procurando a nossa casa,
Não com o intuito, gente, de dizer que nossa casa é melhor, que não é. Existem tantas casas boas ou melhores do que a nossa espalhada pelo mundo afora e que fazem um trabalho magnífico. Estou apenas me referindo a esse momento, que essa casa faz, a missão, que é levar ao mundo a palavra dos Espíritos e exemplificar o Evangelho do Cristo. Para isso a gente sempre pede o quê? As pessoas o quê? Confiança, confiabilidade. Dizer sempre a verdade, seja ela qual for. Viver a verdade, seja ela qual for. Reconhecer os erros e trabalhar para reparar os erros. Você sabe que essa é uma das coisas que a gente vê a maior dificuldade das pessoas em reconhecer, mesmo sabendo que estão errando, esses erros e corrigi-los. E isso foi uma das causas assim que mais nos assustaram recentemente, de ver essa digladiação, essa guerra, essa segregação dentro da própria família. As famílias se separaram. As famílias se separaram. E dentro, né, dos próprios lares, viu? Dentro dos próprios lares, certo? Dentro dos próprios lares, veja só, houveram essa separação, infelizmente. Infelizmente, houveram muitas separações, por quê? Por falta de conhecimento espiritual, por falta de conhecimento de reencarnação e por falta de vigilância. Vigilância, viu? Então, veja só, dentro de tudo isso, conhecendo o que são essas sociedades secretas. Estou dizendo, gente, que todas essas ordens que tem por aí são ruins, não. Sabe, onde está o ser humano tem o bem e o mal. Só tem que apenas aprender a separar o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. É isso que a gente tem que saber fazer. A gente não pode, de forma alguma, querer apenas ter vantagens nas coisas. Viu? Ter vantagem está errado. Quando a gente fala, gente, sobre fé, viu? Quando a gente fala sobre fé, a gente fala de conhecimento, certo? Plutão não é um planeta prisão. Ele se torna uma prisão, veja só, Plutão, a condição do espírito que foi para lá. O espírito que foi para lá, ele não tem como manipular a cabeça das pessoas. Tá? Tá bom? Não, gente, tem que conhecer um pouquinho as coisas, certo? Mas os habitantes lá de Plutão, certo? Eles são seres que já estão acima do conhecimento humano. A gente sabe que o planeta Terra é o planeta mais atrasado que tem, visto que só você vê que o ser humano ainda mata o ser humano, rouba o ser humano, engana o ser humano, escraviza o ser humano, certo? É importante a gente saber dessas coisas. Mas os habitantes, os que vivem lá, os que moram lá, eles não são maus. Assim, mesma coisa, gente. Os que estão nas penitenciárias são maus que estão presos. Não os que cuidam dos presos. Quem cuida dos presos, eu conheço muita gente que trabalha em penitenciárias para cuidarem dos presos e os tratam com dignidade. E os tratam com respeito. É importante saber das coisas, tá? Por isso que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar. Antes de qualquer coisa, de qualquer julgamento, a gente não pode ir pelo achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Certo? Eu não posso achar, eu tenho que ter certeza. Tá bom? E eu sei, por informações dos espíritos, que os que moram lá, os que habitam lá, certo? Os que habitam lá são seres de luz, são seres do bem. Né? O fato de o senhor Adolfo Hitler ter levado para lá é a mesma coisa do fato de você ter colocado aqui uma pessoa que cometeu muitos crimes aqui numa prisão de segurança máxima, não significa que todo mundo que esteja lá é ruim. Só existe um jeito, gente, só existe um jeito de você ajudar uma pessoa que erra. É através do quê? Daquelas pessoas
que não se renderam ao mal, certo? Né? Beta Quevedo. Eu conheci o padre Quevedo. Tive algumas conversas com ele, certo? Conheci-o. Eu conheci ele, né, Sr. Ricardo Vilar? Você entendeu, Sr. Fernando? Então, veja, a gente só tem que entender essas coisas. Certo? Não é porque eu vou falar lá que, por exemplo, que em Guantánamo só tem gente ruim. Não. Certo? Que essas prisões de segurança máxima, todo mundo é ruim. Não. Então não existe planetas prisões. Certo? Não existe isso. O que existe são as condições. Por exemplo, tem muito espírito que não se torna prisioneiro de corpos. Tem muitos espíritos que ficam enjaulados dentro dos seus corpos e não conseguem desenvolver absolutamente nada. Eles colocam uma trava no cérebro do bicho e ele não consegue fazer absolutamente nada. Certo? Tá bom? Se a gente estudar um pouquinho a história, né? Se a gente estudar um pouco a história, veja só. Sabe, gente, vou falar uma coisa para vocês. O mal, ele só atua, né, Sr. Daniel Fernandes, quando o bem não está presente. Enquanto nós dermos mais confiança a quem quer fazer o mal, aquilo de bem que a gente precisa aprender, a gente não aprende. Você sabe que é assim que eu penso. É assim que eu procuro guiar a minha vida. Certo? Se eu vejo que tem alguém fazendo alguma coisa ruim, eu não vou discutir com ela. Certo? Gente, todo mundo tem o livre-arbítrio. Todo mundo tem o direito de pensar. Viu? Tá? Todo mundo tem o direito de pensar o que bem quiser, gente. Eu te falar o que bem quiser. A gente reclama, sabe? Será que existe, né, democracia? Será que é o governo do povo, para o povo, pelo povo? Será que isso existe? Ou será que a gente quer democracia só para a gente? A gente reclama às vezes, né, dos outros que não deixam a gente expressar o pensamento. A gente vai também cercear os outros de pensar o que quiser. Olha, gente, cada um escreve o que bem entender. Tá bom? Cada um expressa aí, certo, gente? O seu livre pensamento. Cada um demonstra aí as suas qualidades, cada um demonstra aí o seu conhecimento, o seu grau de espiritualidade, principalmente, demonstra simplesmente nas palavras o tipo de pessoa que é. Ponto. Sabe, gente? É isso que eu... Essas coisas, né? Essas coisas, para quem nunca leu nada, nunca aprendeu nada, certo? Qualquer um que entra e queira expressar um pensamento diferente, pronto. Todo mundo começa, sabe que negócio? Espalha o mal. Sabe que uma notícia ruim, ela corre muito mais rápido que uma notícia boa? Porque a notícia boa as pessoas não espalham. Às vezes elas mal absorvem. Mas uma notícia ruim, né? Uma notícia ruim, as pessoas começam a gritar, começam a brigar, e com isso começa a acontecer o quê? Começa a chamar atenção. Sabe, gente, quando as pessoas começam a gritar, começam a falar certas coisas, o que a gente vê? São pessoas que estão querendo chamar atenção. Estão querendo chamar atenção, então você tem que prestar atenção naquilo que a pessoa quer te chamar atenção. Vale a pena? Não. Então o que você tem que fazer? Ignora. Ponto. Se a pergunta que faz é pertinente, agora, se é apenas um comentário, bom, gente, aí a gente, diante daquilo que a gente vê, a gente tem apenas que rezar por essas pessoas, né? Rezar por essas pessoas, só isso. Você sabe que o mal, ele se propaga mais pela atuação daqueles que dizem fazer o bem do que aqueles que realmente querem propagar o bem. Jesus jamais se deteve na fraqueza dos homens.
Ele não se deteve com isso. Jesus jamais se perturbou com aquilo que as pessoas falavam dele, com aquilo que criticavam dele, das coisas que provocavam ele, certo? Então, nesse momento, veja só, estou falando para vocês a nível global, o que está acontecendo é apenas isso. Enquanto as pessoas elas querem a verdade que elas querem ouvir, elas não querem a verdade da verdade. Sabe aquela história da grama azul? Pois é, a grama azul. Deixa cada um que pensa que a grama é azul, é amarela, é vermelha, é verde, não tem problema algum. Para mim não tem problema a cor da grama. Eu não vou discutir, certo? Eu não vou discutir com um corintiano, como eu não vou discutir com um São Paulino, como eu não vou discutir com um santista. Eu não vou discutir com um flamenguista, eu não vou discutir com um vascaíno, de forma alguma. Aliás, nossas solidariedades, né, aos vascaínos, certo? Pela passagem lá do Roberto Dinamite ao mundo espiritual, certo? Agora vai lá, né, terminar de se recuperar, certo? E depois fazer contas. Todos nós que desencarnamos, certo? Todos nós que desencarnamos, vamos lá perder contas. Vamos lá aprender a fazer contas, tá bom? Olha, gente. Viu, dona Márcia? Ninguém perdeu nada. Nós somos apenas pessoas imediatistas. Só isso. Certo? Não aconteceu nada com os papagaios. Nada ainda. Nada. Certo? Não aconteceu nada. Você sabe que tudo que cada um teve que fazer, fez. Fez. Não tem como a gente perder o Brasil. A gente não perde o Brasil não vai sair daqui. De jeito algum. Não perde. Não perderemos absolutamente nada. Absolutamente nada. Certo? A cada dia eu aprendo. A cada dia eu vou aprendendo cada vez mais. Certo? Quando os espíritos nos falam, né, que as máscaras cairão, as máscaras cairiam. Olha, gente, as máscaras mal começaram a cair. Viu, dona Sueli Vitorino? Tá? Né, dona Irene? Olha, gente, o que aconteceu ontem em Brasília tá errado. O que aconteceu em Brasília tá errado, sabe por quê? Ninguém pode sair em algum lugar para quebrar o que quer que seja. Não é nosso. E ao mesmo tempo é. Todas as coisas que estão lá, cada vidro, cada flor, cada cadeira, cada coisa que foi colocado lá, foi colocado com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro de todo mundo. Certo? Eu sou totalmente contra todo tipo de vandalismo. Certo? Todo tipo de vandalismo eu sou contra. Todo tipo. Certo? Eu sempre fico de olho, gente, sabe? Hoje eu estava conversando com o Júlio, não sei se ele está aí, justamente a respeito de muitas coisas. Você sabe que eu aprendo com Jesus, certo? Eu aprendo com Jesus, certo? Que aprendo e presta atenção naquilo que Jesus ensina, naquilo que Jesus fala para nós. A todo instante, Jesus está sempre falando conosco. Eu não posso botar a culpa nos outros em absolutamente nada. Eu não boto a culpa em ninguém. Não. Tudo que aconteceu, todo mundo sabia que ia acontecer. Todo mundo sabia. Não deveria acontecer de forma alguma. Ninguém deveria quebrar nada. Ninguém deveria ter quebrado nada. Não é? Foram os infiltrados, já descobriram muita coisa. Tudo bem. Mesmo assim, seja quem for, não deveriam ter quebrado nada, independente de quem seja. Eu acredito que eram todos brasileiros. É isso que eu acredito, que eram todos brasileiros que estavam lá. Indiferente daquilo que cada um acredita, ou daquilo que cada um defende. Certo? É isso que a gente tem que procurar, certo? Entender. Quem é do bem é do bem. Eu aprendi isso. Quem é do bem é do bem.
que infelizmente ainda não se regenerou, ainda comete esses atos de ignorância, tá bom? Tá certo, gente? Eu estou aqui. Mas voltando a falar, veja só. Olha só, o que está acontecendo, gente, no Brasil é o que está acontecendo no mundo. Você sabe que tem uma palavra que diz, né, que por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriariam. Eu nunca vi tanta coisa ruim acontecer ao mesmo tempo. Eu nunca vi tantas pessoas maldosas que fazem as coisas por maldades em todo o mundo. E muita gente parece ter o prazer de ver o sofrimento alheio. O que a gente sabe, veja só, é que o nosso planeta ele vai passar por uma mudança muito grande. Muito grande, maior do que todos nós estamos imaginando. Para quem há de se lembrar de como foi, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, já causou um pânico no mundo inteiro e não atingiu como atingiu a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi feroz e não tinha aqueles mísseis, não tinham aqueles aviões como existem hoje. Hoje, quando a gente falar de uma guerra mundial, mas não tem um lugar desse planeta que não vai sofrer. E diante dessa instabilidade social do que caminha o mundo, diante dessas diferenças, essa perseguição que há do ser humano com o próprio ser humano, só porque ele pensa diferente, gosta de coisas diferentes, estão sendo perseguidos. Num dos livros, né, lá de, se eu não me engano, do O Sexo Além da Morte, né, o espírito do dragão, ele diz, por exemplo, lá, bem no finalzinho do livro, que ele sabe como derrotar até os cristãos, pelo sexo. Se nós analisarmos o que está acontecendo hoje no planeta Terra, certo? Está havendo uma banalização sexual e está mexendo com a cabeça de todo mundo. O porquê que essas pessoas estão tão preocupadas com aborto, com mudança de sexo, com essas mudanças até na linguagem de se lidar, de se falar com sexo? Não se pode mais falar masculino, feminino, agora inventaram a palavra gênero, gênero isso, gênero aquilo, gênero aquilo outro. E, na verdade, existe o masculino e o feminino. Mas resolveram querer colocar na cabeça das pessoas que existem outras coisas. É só questão de olhar cientificamente o que é uma coisa e o que é outra, independente do que a pessoa possa expressar ser. Se nós observarmos o que está acontecendo hoje no mundo, semelhante ao que aconteceu em Atlântida para quem estudou, no reino da Atlântida para quem foi pesquisar um pouco, em vez de ficar aí discutindo o sexo dos anjos, né, muitas discussões à toa, tem muita gente preocupada com o futuro e não cuida do presente. Não cuida da família, não cuida da cabeça, não cuida do coração, não cuida da saúde. Mas se nós formos olhar na história como é que a Atlântida submergiu, exatamente no estágio em que hoje se encontra o nosso planeta. E reza a lenda, e segundo, né, nos relatam os espíritos, que a Atlântida submergiu quando a ciência alcançou um estágio semelhante ao que nós temos hoje, de quererem ter controle sobre vida e morte, quem morre, quem vive, quem cura, quem fica doente. Vocês perceberam que algumas pessoas ligadas a algumas dessas famílias, você não ouve falar que essas pessoas ficam com essas doenças que desolam a humanidade? Você não ouve falar disso. Você vê que eles desencarnam mesmo bem idosos, certo? Mas nunca se fala que eles estão assim, malemar um resfriado. Malemar. Tudo isso que nós passamos para vocês fazerem é exatamente, né, para que vocês tenham saúde, bem-estar
uma saúde mental e emocional principalmente. Às vezes, né, eu me sinto aqui falando ao vento, jogando palavras ao vento, onde eu venho falando para todos vocês: anotem tudo, escrevam tudo, comprovem tudo, pesquisem tudo, aprendam tudo, porque vai chegar um momento em que nós vamos ficar sem internet. Vai chegar um momento nesse planeta que isso vai parar, em função da própria ganância humana, no caminho desenfreado que a humanidade ela vem tramando um futuro assim belicoso, um futuro muito perigoso. Por quê? Quando começam a querer mexer com a alma, mexer com a fé, quando começam a mexer com o espírito, quando começam a mexer com a essência de Deus, é quando a humanidade ela já está ali, sabe, no limiar de se mudar. A inteligência não equilibrada com o coração, ela fez com que a humanidade chegasse no estágio em que ela está. De todas essas convulsões sociais, todas essas cobranças, todas essas exigências que as pessoas estão fazendo. Por quê? Porque o que eu vejo é que ninguém quer perder nada. Ninguém quer saber de nada, a não ser de si mesmo. São pouquíssimas as pessoas, certo? Se você levar em conta que nós estamos hoje com mais de 8 bilhões de pessoas encarnadas, certo, nesse planeta, que não existe ali uma correlação em relação à educação de verdade, certo? A educação familiar de verdade, que é a base, sabe, do equilíbrio, da paz, da saúde. Onde faltou família, causou desequilíbrio. Onde faltou família de verdade, aonde faltou a família de verdade, faltou o amor, faltou o respeito, faltou Deus. Quando as famílias esqueceram que Deus, resolveram, certo, que não deve-se buscar Deus em lugar nenhum, desde que o único Deus que eles aceitam é o Deus que lhes tragam riqueza e prosperidade, os outros eles não aceitam. Esqueceram de aprender sobre o amor, sobre caridade, sobre perdão. Esqueceram-se de aprender sobre respeito. E desde então, essa humanidade ela vem capengando aí, e muitos resolvem usar o nome de Deus, o nome de deuses, para quererem se arvorar de serem os mesmos. Desejo de ser. Hoje o planeta Terra, nessa convulsão social que ele está ali à beira desse cataclisma, dessa mudança, dessa verticalização do eixo, da fúria da natureza. Por quê? Enquanto os homens eles acham que controlam as coisas materiais, as imateriais eles não conseguem controlar. Seres humanos não conseguem controlar o vento, a chuva, bem que tentaram. Bem que existe um projeto, né, de querer controlar os impulsos da terra, os impulsos do ar, os impulsos da chuva, o controle de tudo. Hoje os seres humanos eles tentam controlar a vida, manipular a vida e criar uma vida. Hoje eles lutam para proibir a procriação e ao mesmo tempo eles querem ser os criadores. Hoje eles lutam contra todas as religiões e ao mesmo tempo eles querem ser adorados, certo? Colocam suas estátuas bem grandes nas praças públicas para que as pessoas passem lá e os reverenciem. É só vocês olharem a história. Desde que o mundo é mundo. Desde o Colosso de Rhodes, desde as pirâmides, desde as imagens espalhadas pelo planeta Terra todo, desde essas nações que tem lá as estátuas de muita gente lá, em que eles praticamente obrigam as pessoas a ir lá prestarem as suas adorações. Essa humanidade que ela está vivendo os seus momentos de maior dificuldade. Eu converso com muita gente que tem muito conhecimento, mas que ainda tem um coração muito duro. Coração muito duro. Eu só peço para as pessoas fazerem o quê?
Não se contaminem com o mal. Não se contamine com o vírus da maldade. Minha mãe sempre dizia, certo, meu filho, quando você vê que não tem solução alguma, que você não souber resolver alguma coisa, entregue tudo nas mãos de Deus. E dentro desse ritual que foi feito no sábado lá na Colônia de Esperança, no Vale dos Reis, naquele vale de passagem espiritual, onde foi pedido para acender uma vela preta e uma vela vermelha lá, uma vela preta e uma vela prata, perdão, foi justamente para afastar todas essas vibrações ruins que estão sobre a cabeça das pessoas, sobre a família das pessoas e principalmente sobre essa grande nação Brasil e também o planeta Terra. A minha prece eu pedi pelo planeta, pelo Brasil e por todos vocês, por todas as pessoas que acompanham o trabalho espiritual dessa casa, os médiuns que estavam lá. Pedi por todos, pedi pela minha família, pelos que chegaram, pelos que estão chegando, para que eles consigam pelo menos perceber alguma boa mudança. Trabalho esse que será repetido no dia 14, no dia 21 e no dia 28. E quem quiser participar, entendeu? Eu só peço ali que faça direito, faz uma prece, não acenda essas velas dentro de casa, não pode, dentro de casa não pode. Pela vibração preto e prata, não acende dentro de casa. Que nós acendemos lá no vale, um local aberto, para poder espargir toda a energia negativa. E somente os médiuns autorizados podem fazer esse trabalho, justamente porque estão ali blindados, protegidos, e se estiverem invigilantes, eu sempre falo para eles, que se você não estiver vigilante, não faça. Não brinque com vibrações, principalmente essas de limpeza. Se for fazer, faça com concentração, com respeito principalmente, porque se trata de uma limpeza universal, uma limpeza planetária, uma limpeza familiar, uma limpeza coletiva no Brasil, para que apazigue as vibrações. Foi isso que eu pedi nas minhas preces. Foi só isso que eu pedi. Viu? Quem quiser participar, fique à vontade. Quem quiser participar da prece, fique à vontade. Certo? Sabe? Tudo está nas mãos de Deus. Você pode ter certeza que todas as pessoas que se arvoram em querer fazer o mal, né? Se quiser fazer no seu quintal, não tem problema. Entendeu? Ou a gente vibra na luz, ou as trevas tomam conta da gente. Se explodiu, vocês não têm ideia do que aconteceu. Teve explosões? Teve. Viu? Em Gisele Stein, falei, ó, em casa, não acenda. Dentro de casa, não. Dentro de casa, não. Fora de casa, sim. No quintal da casa, sim. Certo? É uma vela normal, seu comineiro. Uma vela normal. Tá certo? Outra coisa que eu tenho que dizer a vocês, olha só. A solução vem do alto. Quando eu falo do alto, os Espíritos de Deus estão trabalhando o quê? O coração de cada um daqueles que estão envolvidos justamente nesse momento de transição. Os Espíritos de Deus trabalham os corações das pessoas. E haverá muita transformação ainda. Haverá muita transformação, não só aqui, no nosso Brasil, mas no planeta todo. Hein, seu Marcos Leocádio? A sua pegou fogo? Eu avisei, tem que tomar cuidado, por isso que a gente acende lá. Viu? Olha, aqueles pássaros que nós falamos, eles não abandonaram os ninhos, tá? Viu, Priscila? Não. Não. Certo?
O que a gente quer, gente? Veja só, primeira coisa, que todos vocês fiquem em paz e fiquem bem. Que, olha, que fortaleça a sua fé. Faz o seu evangelho no lar. Faz o evangelho no seu lar. 10 minutinhos, 10 minutos. Você e sua família. Faz uma prece. Coloca água, fluidifica e bebe. O que é fluidificar a água? É a prece. São os fluidos que vêm do alto. Tá? Os fluidos que vêm do alto. Para você ficar mais calmo. Para você usar a cabeça. Para você não agir por impulso. Para você não fazer besteira. Para você não fazer bobagem. Para você não ser levado pela onda de violência que está pelo mundo. O mundo está se tornando muito violento. Viu? Olha, eu falei para não transmitir porque algumas pessoas poderiam ficar assim assustadas. Então certas coisas, tem muita gente que não está preparado para ver até mesmo os fenômenos espirituais que as pessoas gostariam de ver. Tem gente que quer ver por curiosidade. E por curiosidade, gente, por curiosidade, eu não deixo não. As pessoas, por exemplo, para participar de qualquer coisa assim, por exemplo, uma reunião de efeitos físicos. Vocês sabem que é efeitos físicos? Materialização de espíritos. Nessas reuniões de materialização de espíritos, gente, não pode entrar qualquer pessoa. Não pode entrar. Você sabe, gente, vai vir uma nova onda aí no mundo. E essa onda, ela vem do povo. Uma onda. E hoje de manhã eu estava explicando para as pessoas o seguinte. Todos nós somos seres humanos. Todo mundo é ser humano aqui. Não tem nenhum ser de outro planeta aqui, né, Dona Lourdes? Nós somos todos da Terra. Todos. Certo? Todos da Terra. Independente do como eles estão vestidos agora, certo? É importante que você veja quem são. E que esses seres humanos, gente, independente se eles usem batina, se usem toga, se usem terno, se usem jalecos, se usem fardas, são seres humanos. Certo? Independente disso. Tem uma coisa a dizer a vocês. Esses seres humanos, aqueles que têm, como diz o povo, né, tem sangue no zóio. É assim que fala o povo? Aquele que tem sangue no zóio. Aquele que cuidou das suas raízes. Quem cuidou das suas raízes? Quem cuidou da sua fé? Quem preserva a sua família? Aquele que preserva principalmente a honra. Quem preserva a honra. É importante, sabe, que isso vai ser levado em conta diante dessa guerra espiritual que nós estamos vivendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As coisas no mundo espiritual, elas estão assim, até pior do que está aqui. Sabe por quê? Porque o mundo material, eu estava ouvindo uma senhora falar, ela falou uma coisa muito, muito correta, me mandaram um áudio dela, que nós somos o espelho do mundo espiritual. Está certíssimo. Nós somos o espelho do mundo espiritual. E o mundo espiritual hoje, ele está mandando essa vibração aqui para nós. E essa vibração, ela atinge quem? Os invigilantes. Porque aqueles que estão vigilantes, quem sabe vigilante? É uma pessoa atenta, uma pessoa que não dorme no ponto, uma pessoa que sabe das coisas, uma pessoa que consegue se antecipar aos fatos. Sabe, agora, cada vez mais eu vou entendendo por que é tão importante nós nos tornarmos pessoas melhores. Qual é o objetivo de nós nos tornarmos pessoas melhores? Viu, Zera? As massas mediunizadas irão marchar novamente? Elas mal começaram. Mas não é só aqui não, é no planeta. É no planeta Terra. Viu?
é no planeta Terra. Então, oração e vigilância. Faça de tudo para que você vire uma pessoa melhor. Seja uma pessoa melhor. Só de você não ficar revidando os insultos, tá? Só você, certo? Só de você não revidar os insultos, sabe? Você conseguir se conter às provocações, você já estará dando um grande passo para apaziguar toda essa situação. Viu? O que é a onda? Não é uma onda física, tá? Não é tsunami. Tá bom, gente? Quando eu falo da onda, não é tsunami. Mas é algo que tá vindo aí, ó, que já começou a vir. Vai fazer uma varredura no planeta. No planeta. Você vai ver isso. O planeta Terra está mudando. Todos nós do planeta Terra está mudando. Estamos mudando. Mas para isso, para que você não seja arrastado para essas coisas ruins, independente, sabe, você tem o direito de falar. Você tem o direito de falar. Só que você tem que saber o que falar. Você tem que saber o que falar. Porque aquilo que você fala pode se virar contra você. Então o fato de você falar, você tem que ser inteligente. Você tem que ser inteligente nas coisas que você fala. Porque uma pessoa tola, ela sai falando qualquer coisa. De onde que ela fala qualquer coisa, você sabe que tudo aquilo que a gente fala é como uma onda. Vai e volta. Bate e volta. É a lei do retorno. Eu venho falando isso há alguns anos para as pessoas. E eu sei, gente, como é difícil, sabe, a gente fazer como Jesus fez, né, diante de Pilatos. Ficar calado. Ficar calado. Porque o que ele quer é fazer você ser igual a ele. Viu, gente? Viu, gente? Ó, não se preocupe, gente, com as coisas ruins. O mal não dura. Todas as coisas que estavam influenciando negativamente as pessoas, todas, elas não conseguirão se manter num poder. Não conseguirão. Quando eles pensarem que estão alcançando o poder, essa onda vai tirá-los. Quando a espiritualidade nos falou a respeito de tudo que nós estamos vivendo, inclusive nos falaram dessa pandemia, nos falaram dos efeitos colaterais que viriam, nos falaram desses problemas todos que nós já estamos vivendo, assim como nos falaram que o índice de suicídio no mundo aumentaria assustadoramente, assim como nos avisaram que essa loucura que estão fazendo, essa questão de aborto, aprovarem o aborto, certo? Eles não sabem as consequências que o mundo espiritual quer ajudar as pessoas, viu? Quer ajudar as pessoas a se corrigirem. Só que os que estão aqui, infelizmente, não querem deixá-los nascer. Olha o problema. Tá bom, gente? Procure se transformar. Procure, sabe, seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa melhor. Tenta de todos os meios e modos, não se contamine com o mal. Não divulgue notícias ruins. Não espalhe notícia ruim. Sabe, o intuito da treva, gente, o que é? É causar revolta em você. Antigamente, sabe, tinha um jornal aqui em São Paulo, né, que a gente falava assim, né, que se torcesse aquele jornal, saía sangue. Se torcesse, só aquele jornal já vinha com aquela vibração pesadíssima. Hoje o jornal, ele é eletrônico. O jornal é eletrônico. Só que a vibração vem. Você sabe que
hoje eu vi um comentário, né? Alguém falando que o altar, gente, é a tela. Dom Carlos Ramírez, alguns anos atrás, vocês vão se lembrar, que ele disse para a gente tomar muito cuidado com as telas de televisão e de computador. E agora eu falo até para vocês isso aqui, ó, tela de celular. Falo para vocês tomarem cuidado. Por quê? Através desses aparelhos, a gente consegue se conectar com tudo. Com tudo. Dependendo da sua sintonia, se você... Às vezes as pessoas falam, mas se eu não souber do mal, eu não vou saber me defender. Muito pelo contrário, se você souber de tudo que o bem te ensina, ou seja, a verdade te ensina, você vai ser sim defendido de todo o mal. Porque o mal, ele só vai agir em você, o mal só age em você se você deixar ele entrar dentro dele. É só isso, sabe? Se houver isso aqui, se houver esse casamento, o mal entra e você faz besteira. Não deixa isso acontecer contigo, não. O mundo vai mudar. Nós estamos vivendo essa transição planetária. Não vai ser nada fácil. Não será nada fácil. Não será. Esse ano você tem que usar todo o conhecimento espiritual que você tem. Use o conhecimento espiritual que você tem. Faça prece. Faça preces. Bastante preces. Façam preces por todos. Você sabe por quê? Tem muita gente com medo de um lado e do outro. Muita gente com medo. E quando a pessoa está com medo, para ela fazer besteira, não custa nada. Tá? Você sabe que estudem um pouquinho sobre essas sociedades secretas, mas filtrem tudo, tá? Filtrem. Tem muita gente boa em tudo quanto é lugar. Não generalize. Nunca queira fazer justiça com as próprias mãos. As massas mediunizadas estão marchando no mundo. As massas mediunizadas estão marchando no mundo porque nós somos o espelho do que está acontecendo no mundo espiritual. Essa guerra, ela é espiritual. O arcanjo Miguel está fazendo essa peleja, está lá no Apocalipse. O Apocalipse está tudo revelado ali. O arcanjo Miguel está limpando o planeta Terra, por isso que a vibração está desse jeito. Se nós estamos aqui passando por isso, nós não somos inocentes. Nós não somos inocentes. Nós temos a nossa parcela de culpa em todas as coisas, porque reencarnamos. A gente só reencarna por necessidade, porque deixamos pendências aqui. Ninguém reencarna para fazer coisa errada. O que nos faz fazer coisa errada é o nosso livre-arbítrio, é a nossa vontade, são os nossos desejos, são as nossas fraquezas que a gente acha que tem poder e a gente acha que pode fazer qualquer coisa ruim. Então, primeira coisa, não se desespere. Não se desespere porque o mundo não está perdido. Vem uma onda aí que vai sacudir o mundo. Vem uma onda. Vem uma onda que vai sacudir o mundo. Olhem para o céu. Tenho falado para vocês. Só tomem cuidado, gente, com coisas falsas. Muita gente, sabe, se arvora em querer enganar os outros. Mas nós estamos com muitas aproximações por causa dessa transição que o nosso planeta está passando. Muitos bons seres dos nossos planetas vizinhos estão próximos daqui, para nos ajudar. Em breve, muito em breve,
toda essa camuflagem que eles usam vai parar. Então essas naves, elas serão vistas a olho nu. A olho nu. E existe um propósito para isso. Nós sabemos que tem um planeta que está adentrando ao sistema solar, a própria ciência comprova. Antes eram só os espíritos, agora a ciência já comprova isso, que vai fazer um favor, vai ajudar o nosso planeta a que permaneçam aqui apenas aqueles que quiseram se melhorar, como gente, como seres humanos. Os outros vão começar uma nova história em outro lugar. Não existe morte, tá? Existe apenas desligamento, desencarne, a passagem para o plano espiritual. Muitos vão lá para o purgatório, para o umbral, é tudo a mesma coisa, são nomes diferentes que eles dão ao mesmo lugar, por causa das religiões. Mas é a mesma coisa, vai todo mundo para o mesmo lugar. De lá eles são ajudados, são socorridos pelos anjos. Os anjos são os espíritos de luz, os enfermeiros, os médicos, os espíritos benfeitores, né, que estão lá para ajudar. Então, em algumas religiões chamam de anjos, outras os chamam de Deus. Isso não tem a mínima importância. O importante é o que eles são e o que eles fazem. Quem não deve, não teme. Você faz tudo certinho. Não se preocupe que você vai ser protegido, vai ser amparado, vai ser curado. Então todos vocês, né, façam suas preces. Coloquem as águas para fluidificar. Peçam sempre a Maria Santíssima para que limpe seus corações. Apaziguem-nos. Apazigue a sua família. Não discuta nunca por causa de religião. Não discuta por causa de crença. Ela não foi feita para isso. Não discuta por causa de política. Chega disso. Isso foi o mal implantado pelas coisas ruins só para causar essa desordem no mundo. Sabe? E os culpados estão em todos os lados. Em quem provocou e quem se sentiu provocado. Apazigue o seu coração. Apazigue a sua família. Apazigue-se no seu trabalho. Apazigue quem você puder. Não queira doutrinar ninguém, não. Não faz isso. Apenas ouça. Apenas ouça. Não tente convencer ninguém de nada. Quando as pessoas estão prontas, você pode ter certeza que a espiritualidade os levam para as escolas iniciáticas e ali eles vão aprender. Eles têm eternidade para aprender. Nós temos a eternidade. E vamos caminhar pela eternidade. É assim que nós fazemos. Viu? Aquele que era, que é e que há de vir. Ele vai ficar bem. Tá bom, gente? Quem quiser participar conosco, né, da prece que nós vamos fazer no próximo sábado, às 21 horas. Será no sábado, dia 14, né? Foi no dia 7, dia 14, 21 e 28. Mais uma vez, nós vamos acender uma vela prata e uma vela preta, palito, lá no Vale dos Reis, no Vale de Passagem. Mais uma vez, vamos rogar a Maria Santíssima e aos Espíritos da Luz que tirem todo esse mal que está sobre essa nação, sobre as famílias, sobre essa humanidade. Que o nosso coração passe a vibrar na paz do Cristo.
Amanhã eu falo um pouco mais sobre essa onda. Posso falar um pouco mais para que vocês possam se cuidar. Cuidem da saúde de vocês. Não fiquem sem própolis na casa de vocês, sem as águas coloidais. Extremamente importante vocês terem. Vocês vão precisar. É só estudarem sobre. Estudem para vocês saberem. As plantas medicinais é a medicina do futuro. Conheça sobre as plantas medicinais. Isso vai te ajudar muito. Muito, 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 muito. Porque daqui a pouco nós vamos ver que a medicina vai chegar numa encruzilhada. Ou a gente faz a prevenção, ou nós não conseguiremos ter forças para seguir adiante. Então o melhor remédio é prevenir, já dizia minha mãe. Prevenir, como a mãe de vocês também sempre falou para vocês, prevenir é melhor do que remediar. Não fiquem doentes. Afastem a doença da vida de vocês, mas cuidando da saúde de vocês. Tomem cuidado com o que comem, com o que bebem. Tomem cuidado com o que falam, tomem cuidado com o que sentem. Tomem cuidado com o que pensem. Tá bom? Amanhã eu explico sobre o que são essas massas mediunizadas, não é marchas não. Massas mediunizadas que irão marchar no planeta Terra. Vocês possam ter um bom descanso, uma boa noite. Quem puder dar likes, agradeço. Quem quiser participar do nosso sonho, nós construímos ali, né, o nosso centro holístico hospitalar, onde nós vamos agregar todas as terapias, onde já estamos convidando muitos médicos para nos ajudar, muitos médiums, muitos terapeutas, a escola de médiums, para ajudar as pessoas que têm mediunidade, para cuidar dos esquizofrênicos, dos epiléticos. Isso tudo tem a ver com mediunidade. Sabendo cuidar, a pessoa se equilibra e se cura. Assim como teremos um grande espaço para cuidar das crianças, porque se não cuidar das crianças não tem futuro. Se deixar as crianças na rua, a rua não ensina boas coisas. Existe um propósito. E todos os nossos inscritos, quem puder ajudar, tá aí o número de Pix, se você quiser participar. Mas antes de tudo, vá conhecer nossa casa. Estamos no Bom Retiro, em São Paulo, capital, na Rua Jaraguá 371. Vá conhecer a casa, vá conhecer o trabalho, vá lá conhecer a gente. Estamos ali, sempre dispostos a ajudar. E nesse centro holístico hospitalar, as pessoas serão cuidadas por gente que gosta de cuidar. Que Deus os abençoe. Vocês tenham uma boa noite, um bom descanso. Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos na paz de nosso Senhor. Fiquem com Deus.